As medianas cromáticas, eu falo que são os meus assuntos favoritos na harmonia, porque eles criam um efeito muito legal. E se vocês dominarem as medianas cromáticas, vocês vão conseguir criar as sonoridades do John Williams, porque muitas das coisas que ele faz, das sonoridades fantásticas, são feitas a partir do conceito de medianas cromáticas. Para a gente entender isso, tem que entender que a mediante seria o terceiro grau, e o sexto grau seria submediante. Por que tem esse nome de mediante? Porque elas estão justamente no meio entre a tônica dominante, no caso a mediante, e entre a subdominante e a tônica, no caso a submediante. São os graus modais, são os graus que dizem se a gente está no modo menor ou no modo maior. Né? Se eu botar um Mi bemol e um Lá bemol, eu estou em Dó menor. Se eu colocar em Mi bemol e Lá natural, eu estou em Dórico, que é também o modo menor. Se eu colocar Lá bemol e Mi natural, aí eu estou na escala maior harmônica. Então a gente consegue criar sonoridades diferentes simplesmente combinando aí alterações nesses dois graus, tá? E mudando um pouco do modo. E a partir disso, a gente tem as funções mediante cromática. Tá? Pensando sempre uma terça acima e uma terça abaixo, podendo ser uma terça maior ou menor. As mediantes diatônicas de Dó maior seriam Lá menor e Mi menor, certo? Os acordes. As mediantes cromáticas seriam o Lá maior, o Lá bemol maior, o Mi maior e o Mi bemol maior. Ambos estão guardando uma nota em comum. Né? No caso, o Lá menor e o Mi menor guardam duas notas em comum com o Dó. O Lá bemol e o Lá maior, o Mi bemol e o Mi maior guardam uma nota em comum apenas. No caso, o Lá maior guarda em comum a nota Mi, o Lá bemol guarda em comum a nota Dó. O Mi maior guarda em comum a nota Mi e o Mi bemol maior guarda em comum a nota Sol. Então tem uma nota em comum. Cria uma sonoridade diferente, mas tem uma nota em comum ali entre a tonalidade que eu estou, a acorde que eu estou e esses outros. Já as mediantes chamadas de duplamente cromáticas não possuem nenhuma nota em comum. Então o Lá bemol menor e o Mi bemol menor não possuem nenhuma nota em comum com o Dó maior. Né? Então a gente não tem nenhuma relação aí entre esses acordes. Só que a gente chama geralmente de mediante cromática, tanto as mediantes cromáticas quanto as duplamente cromáticas, porque senão esse termo duplamente cromática acaba sendo chato assim, de ficar repetindo. Então a gente chama de os dois de mediante cromática. Né? Tanto o Lá bemol, o Mi bemol, Lá bemol menor e Mi bemol menor são as mediantes cromáticas. E aí quando a gente vai para o modo menor, só fazendo esse paralelo, são exatamente os mesmos acordes, a gente só muda a relação. Por quê? Porque o Mi bemol e o Lá bemol maior, eles passam a ser as mediantes diatônicas, já que a gente está em Dó menor. E aí o Mi bemol menor e o Mi menor, e o Lá bemol menor e o Lá menor passam a ser as mediantes cromáticas, e o Mi maior e o Lá maior passam a ser duplamente cromáticas. E aí lembrando a mesma questão, as mediantes diatônicas guardam duas notas em comum, as mediantes cromáticas guardam uma nota em comum, e as duplamente cromáticas não guardam nenhuma nota em comum com a tonalidade. Tá? E eles vão criar um efeito muito incrível. Eu adoro esse tema, justamente pela sonoridade que as mediantes cromáticas permitem e atribuem harmonia. E John Williams vai fazer isso nos temas de uma forma que é genial. Eu acho que é genial a maneira como ele trabalha, porque ele cria uma região que é baseada nas mediantes cromáticas. Isso vai gerando uma sonoridade que tem tudo a ver com esse mundo fantástico. Ele faz isso em várias trilhas, não apenas na trilha do Star Wars, mas a gente vai ver aqui alguns exemplos. Eu acho que antes mesmo da gente fazer a análise, vamos dar um play? Vamos começar ouvindo? Depois a gente dá um play de novo e compara, né? Uma visão, primeiro, uma coisa só musical, e depois essa relação entre o que a gente está vendo analiticamente e ouvindo. Então vamos à análise. Bem, como vocês podem ver ali na armadura de clave, e não só na armadura de clave, mas por uma questão também de centralidade que a gente tem dentro dessa harmonia, a música está em Sol maior. A gente consegue ver que tem uma linguagem, ou aparentemente uma linguagem tonal, a gente encontra uma relação de dominante tônica nela, mas aqui também tem uma característica bem interessante do John Williams. O John Williams, ele brinca no campo diatônico. Ele explora a harmonia tonal ou a harmonia modal, colocando certas colorações de uma outra linguagem. Então, a harmonia, ela pode ser tonal, por exemplo, a música ela pode ser tonal em sua totalidade, mas ter algumas colorações modais, algumas coisas modais no meio do caminho. Ou o contrário, pode ser modal e mesmo assim ter algumas preparações tonais, tá? Isso é muito comum também na música popular brasileira, beleza, gente?
Sabe aquelas músicas que a galera não analisa, que geralmente vocês não encontram análises por aí, vocês colocam de repente no YouTube, caramba, não entendo essa música, abriu. Exatamente. Você coloca só um monte de grau maluco lá em cima. Então, essas músicas, não é incomum que elas utilizem dessas questões também. Elas são majoritariamente numa linguagem, mas dialogam com outra. E o John Williams faz isso de forma fantástica. Então, se a gente avançar, a gente vê, primeiro, os acordes diatônicos aqui do campo de sol. Se vocês repararem, ali embaixo não está mapeado, e eu já vou explicar por quê. Mas vejam que interessante. A gente tem tônica, subdominante, tônica, subdominante, tônica, dominante. Dentro do que a gente tem aí, a gente consegue ver toda uma questão discursiva desse campo diatônico, em primeiro lugar. E o que a gente tem de interessante aqui? Reparem esse movimento plagal. Primeiro, quarto, primeiro, quarto, primeiro. Isso é uma característica, quando a gente fala de música modal, isso é uma característica forte do jônio. Então é como se ele estivesse aqui, já trazendo uma coloração, essa coisa plagal em excesso, né? Ela já traz uma cor modal. Plagalismo. Fala aí que você fala plagalismo. A plagalidade em excesso, esse plagalismo você tá em excesso. Plagal hoje, Alexandre. Queria comentar que você está muito plagal. É isso aí. Hoje eu estou um pouco plagal. Live porque o modal é muito legal. Mas a gente tem, então, essa construção, em termos de... Quem está acompanhando a gente aqui nas lives já sabe do que eu vou falar, que é todo aquele ponto das... Desculpa, gente, problema aqui com fios, problemas técnicos aqui no meio da o cachorro tá mordendo. Não, o cachorro tá lá fora. Só um monte de fio que a gente tem aqui embaixo, perto da tomada. Até perdi o que eu ia falar. De ciclos funcionais. Então, toda a questão dos ciclos funcionais, a gente tem aqui esses ciclos plagais, tônica, subdominante, tônica, subdominante, tônica, subdominante. Então, a gente tem o ciclo plagal. E aí, a gente tem o ciclo autêntico vindo dominante. E aí, fecha. A gente tem essa ideia, ela fecha suspensa, né? A gente tem uma cadência dominante e aí retorna, tem o pan, volta na tônica, exatamente. E tem mais uma vez esse movimento plagal acontecendo em excesso para depois fechar novamente de uma forma suspensa. E aí nós temos dois acordes cromáticos que surgem, que são esses acordes de Fá. Esses acordes, eles são acordes que não fazem parte do campo diatônico do Sol. Eles são ali de um campo, a gente pode pensar no Sol menor, por isso que está ali um eólio, é a dominante relativa desse modo menor. Tá? Então, bemol 7 em relação aos graus, e em relação à função, essa dominante relativa. Então, é como se fosse uma dominante mais fraca, que vai trazer uma coloração diferente, seguida de uma dominante mais forte, para finalmente voltar ao Sol. Então, a gente tem essa primeira parte, na parte A da música, que é uma parte tonal. Só que já trazendo uma dica do que vem depois. O que nós temos depois? Nós temos toda uma coloração mixolídia que surge na parte B. Reparem que vocês podem olhar e falar assim, poxa, mas é o Ré. O Ré é diatônico do Sol. Ele simplesmente mantém esse Ré durante bastante tempo até finalmente voltar, né, para a parte A. Só que o problema é que uma parte B inteira que basicamente não tem a tônica. E isso é um problema. A gente precisa pensar que, em termos morfológicos, em termos estruturais, a gente não trabalha com tônica oculta numa maestria em harmonia, a gente é contra a ideia, a possibilidade da existência dessa tônica oculta, porque nós não temos tônica dominante tônica. Por outro lado, reparem que a própria existência desse Ré 7 sus 4, essa suspensão dentro do acorde, traz uma estabilidade. Daqui a pouco a gente vai colocar para ouvir mais uma vez, e vocês vão reparar que essa parte B, ela é uma parte que é estável. A gente tem uma estabilidade que acontece. A melodia, ela está em uma estabilidade diatônica, né? Ela está dentro de uma estabilidade diatônica. Então, por isso, a gente consegue pensar, mesmo sendo um reset, e aqui entra essa estratégia do John Williams de tirar o trítono, suspendendo, né, fazendo esse sus 4, para entregar essa coloração mixolídia. Ela acontece, como eu estou dizendo coloração, é porque assim, a gente tem um acorde e tem essa melodia que fica passeando, reparem na nota Dó, que vai eventualmente acontecendo ali e vai dando essa coloração também dentro desse acorde. Também. E dentro do próprio acorde. Esse sonido. Não foi esse sonido.
essa sonoridade mixolídia bem clara, né? Exatamente. Colorístico. Isso. Então a gente tem essa coloração mixolídia. Como eu falei, a ideia de um sol maior ele se perde porque a gente não tem nessa parte B a tônica aparecendo. Então esse Ré fica praticamente até o final. A gente tem essa coloração. Quando essa coloração ela é, entre aspas, interrompida, a gente tem justamente um acorde que tem uma relação de mediante, que é esse Si bemol. Vai ser uma tônica antirrelativa que viria lá de um Ré menor. Mas é uma tônica antirrelativa e essa coloração também, essa construção do John Williams numa linguagem que se baseia nessas relações de mediante, que é muito legal. É o que a gente pensa como um acorde empréstimo modal, mas que tem essa relação de mediante aqui muito clara. De conjunção tônica. Perto do final. Função tônica, exatamente, uma tônica antirrelativa. E já para fechar, a gente justamente tem um Lá7 aqui, ele dá essa coloração tonal, ele faz uma dominante tonal, é Lá7 quinto, e aí fecha no Ré, esse Ré que seria a tônica que mixolídia, mas ao mesmo tempo ela já faz essa ponte com uma dominante tonal para retornar ao tema A, porque daqui a gente voltaria para o tema A. Né? Então, tendo essas coisas em mente, tendo esses elementos que a gente acabou de falar em relação ao tema principal, a gente pode ouvir a música novamente e reparar em tudo isso que a gente passou em termos analíticos. Deixa eu só fazer um comentário. A relação do Fá e do Ré na primeira parte também é uma relação de mediante cromática. O Fá e o Ré mantêm uma nota em comum, que é o Lá. Então, se eu mantivesse o Lá, que é assim, no piano, eu podia fazer o Fá maior e depois o Ré maior. Acima, né? Então, Ré maior, Fá maior, Lá. Então a gente tem uma nota em comum, que é o Lá, que é a terça do Fá e a quinta de Ré. Eles têm uma relação de mediante cromática, então já traz essa ideia de mediante cromática. E é interessante porque ele faz a mediante cromática acima, que seria de Ré menor, a terça menor acima, e na segunda parte ele faz a mediante cromática abaixo, que seria a terça maior abaixo, que é o Si bemol, que mantém uma nota em comum também, que é justamente a nota Ré. Então ele está brincando, olha, ele vai para cima, ele vai para baixo. Eu diria até que poderia ter, assim, pensando numa questão, como é que fala, de interpretação, podia ser até o equilíbrio da força, né? Porque você tem a mediante, você tem um Ré maior, Fá menor, né? Como se fosse a força para cima, e aí você tem, né? E a força para baixo, o Ré, Fá, Ré, Si bemol. Talvez uma questão o Ré seria o equilíbrio da força, né? Porque é um acorde maior, você tem para baixo e para cima. E ao mesmo tempo, uma certa dualidade ali, porque é em cima do mesmo acorde, só que em um momento esse Ré é a dominante, em um momento ele é a suspensão, ele é a tensão, e em um outro ele é a estabilidade. Em outro momento ele é a tônica. Sim, isso é muito legal. E aí, bom, basicamente é isso, né? Aí no final, para voltar, né, ele faz o tônico igual a dominante, faz a modulação de volta para preparar. Né? Só outro comentário que eu lembrei. É interessante que o ritmo harmônico é bem caótico, assim, né? No primeiro acorde dura 4 tempos, aí o segundo acorde um tempo volta, aí dura 3 tempos, aí um tempo volta. Então o ritmo harmônico ele não é tipo. Não, ele tem umas síncopes, assim, umas coisas rítmicas que deixam mais interessante esse tema, né? Eu acho essa coisa muito legal do ritmo, que o ritmo fica bem. Opa, vai para lá, volta, enfim. Que tem a ver com a ideia também da música, né? Agora é um dos temas, talvez o tema mais conhecido, é a Marcha Imperial. E esse tema ele é, cara, muito interessante por várias razões. Ele é talvez o tema menos óbvio, mais sofisticado, e ao mesmo tempo isso não é como se isso fosse de forma, sei lá, não natural, né? É uma música que tá muito na cabeça das pessoas e ninguém torce o nariz ouvindo essa música. O que mostra que dá pra gente criar, óbvio que a gente já tem isso na cultura também brasileira, mas que dá pra gente criar temas e harmonias extremamente complexas e isso não ser um problema em relação a algo, entre aspas, pop, né? É algo que pega, algo que gruda na cabeça das pessoas.
tem uma centralidade grande desse tema em Sol menor. Então nós temos esse Sol menor a nossa tônica. Mas, por outro lado, a gente não tem, quando a gente pensa aqui nesse Sol menor, a gente não tem uma relação de dominante tônica em lugar nenhum, né? Não temos um Ré7. Então a gente não consegue estabelecer nesse tema relações tonais. Vai falar, olha, a música é tonal. Né? E é bem interessante porque esse tema nos entrega, tirando aqui esse Sol menor e um Mi bemol maior, que é a nossa tônica relativa, é um acorde que tem a relação de mediante que a gente está falando, mas diatônica. Então, tirando esses acordes aqui, os outros não têm relação diatônica com o Sol menor. Isso também é bem interessante, porque grande parte desses acordes, né, principalmente essa alternância entre Sol menor e Mi bemol menor, para quem está acompanhando desde o início da live, já deve, acredito eu, que já deve ter entendido essa relação, que é justamente a relação explicada no início, uma relação de mediante cromática. Então, a gente tem nesse Mi bemol menor o nosso bemol 6 menor, a tônica relativa, tudo aqui minúsculo, por essa relação que a gente tem de um acorde que deveria ser maior, né? Vem de um campo menor, mas também tem a qualidade menor, então TR tudo em minúsculo. O mais interessante desse acorde é que ele traz, apesar da gente ter como se fosse um campo, como se fosse não, é de fato um campo tônica gigante, ele traz uma coloração muito interessante porque dentro desse acorde a gente tem um Sol bemol que harmonizado seria um Fá sustenido. Então é como se a sensível tivesse ali dentro dele também, né? Comentei que essa música não é tonal. Se essa música ela fosse Mi bemol maior aparecendo o tempo todo, a gente provavelmente estaria falando sobre como ela traz uma cor eólia. Que é essa coisa ali pelo sexto grau e tudo mais, sobre como isso, dentro da teoria modal, isso poderia se estabelecer como eólia de uma forma muito forte e convincente. Só que isso acontece também uma única vez. Então, por isso, uma teoria que melhor explica essas relações é justamente a teoria pantriádica, o pantriadicismo, a teoria neo-riemanniana, mas um autor importante sobre essa teoria, que é o Richard Kohn, fala desse termo, que é um termo que a gente gosta bastante, né, que é o pantriadicismo, um termo bonito, fica uma coisa legal, o pantriadicismo. E o pantriadicismo é a melhor forma de a gente conseguir enxergar as relações entre esses acordes. Mas, só Alexandre, o que é o pantriadicismo? Explica para o pessoal de casa. Eu sou agora falando de... Bem, o pantriadicismo seria como se fosse a livre utilização de materiais triádicos. Só que, obviamente, esses materiais triádicos, eles também terão uma relação. Só que essa relação é diatônica, é diatônica em relação à qualidade dos acordes, mas não é diatônica em relação a uma tonalidade. Ela não é uma relação discursiva tonal, nem uma relação discursiva modal. Mas são materiais triádicos. Então, por isso, o pantriadicismo é a utilização um pouco livre desses materiais triádicos. Tá? Os acordes eles se relacionam, mas eles se relacionam através de certas transformações que não nos cabe aqui explicar. Transformações que a gente já falou em outras oportunidades, em outras lives, para quem acompanha a gente. Transformação relativa, transformação paralela, e por aí vai. Então, aqui a gente tem essa relação do Sol menor, Mi bemol menor. Como eu comentei, a gente esperaria um Mi bemol maior. E o mais interessante é que esse Sol bemol que surge tem essa relação também de uma sensível. Como se a gente, pensando na condução de vozes, ele, de certa forma, ele vai fazer quase como se fosse uma preparação para o Sol menor. Né? O Daniel pode até tocar no teclado, Daniel? Toca no piano. Exatamente. Isso, né? Perfeito. A sensível ela traz essa coisa de querer voltar logo, principalmente após o acorde que traz em termos cêntricos, como se fosse a nossa tônica, que a gente está marcada aí, traz essa coisa de voltar aí. Só que sem ser um acorde de qualidade dominante, sem ser realmente um acorde dominante, né? Só esse material triádico utilizando para gerar esse tipo de expectativa na transformação. Só que mesmo a gente não estabelecendo como algo tonal de fato ou algo modal, por mais que isso possa ter visto algum tipo de coloração, não se estabelece um óleo mais algo próximo, como se fosse um óleo transformado, um óleo... O Daniel ele tem, inclusive, algo que a gente está conversando sobre isso, a possibilidade de tratar certas coisas como um tipo de modalismo expandido, né? Quase como se fosse um óleo expandido aí, ou algo do tipo. A gente tem um acorde que é Dó sustenido menor, que é um acorde que tem uma clara preparação frígia nele. Ele traz uma intenção frígia muito grande quando a gente considera esse Sol menor como o nosso centro. Esse Sol menor, inclusive, com o Dó sustenido, a gente tem uma relação interessante, uma relação de trítono. Se o Daniel tocar os dois, a gente vai reparar essa relação.
como se fosse o... Já até zoei quando a gente estava preparando a live. É o sub-1, né? Como se fosse o oposto do primeiro. Não existe sub-1, mas é quase como se fosse o extremo oposto, né? Dó menor, Sol menor, Dó sustenido menor. Né? Tem relação de trítono com manter a qualidade. Não existe sub-1, tá, gente? Foi só uma piada. Só uma brincadeira. Mas essa é uma preparação que, ao invés de cair diretamente dentro do Sol menor, de ter essa relação do P, é como se tivesse essa preparação indo ali para essa tônica relativa, transformada, obviamente, é como se fosse esse acorde dentro de um campo tonal estável, a gente chamaria de um empréstimo, onde a gente tem a terça ali abaixada, mas esse Dó sustenido menor acaba indo logo depois para o Mi bemol menor. Então, essa música que tem toda Só uma condição. Tá entre parênteses o P, ó, se você olhar. Não, perdão, desculpa. Ele se relaciona com o Mi bemol, como se fosse enarmonizado, um Ré bemol, né? Isso, se relaciona com o Mi bemol, não com o Sol. Ele dá uma cor. Ele com o Sol dá uma cor meio. Tá, também. Né? Talvez não é, porque como é menor, Ló, faz sentido. Ele dá uma cor lóquia para o Sol, mas ele se relaciona frigiamente com o Mi bemol. Exatamente. Toca o Dó sustenido menor, Mi bemol. Tá, mas só um comentário. Como o Alexandre falou, tem essa coisa meio pantriádica, que, ou seja, poderia ser um eólio expandido, mas ao mesmo tempo traz uma cor frígia para o Mi bemol, em relação ao Sol poderia ser lóquio. Então, tem uma série de questões envolvidas. A gente poderia interpretar esse Dó sustenido menor como sendo um lóquio, um empréstimo modal do lóquio, só que um empréstimo de um lóquio expandido, que seria o lóquio seria o Dó sustenido ou Ré bemol sétima maior, só que aí você faz ele menor e em sétima, enfim. Teria essa coisa expandida. Então, é como ele está nesse limiar aí entre um eólio expandido, tudo expandido, nunca é eólio ou lóquio, um eólio expandido, um lóquio expandido. Como ele está nesse limiar, a gente prefere chamar de pantriádico, né? Porque ele não se estabelece de forma estável em um único modo. Mas eu vou tocar o Dó menor. E até porque a preocupação aqui do compositor, desculpa, Daniel, antes de você tocar, a preocupação do John Williams, no final das contas, é uma preocupação de vozes, né? Movimentação dessas vozes, a forma como essas vozes vão se encadeando. E aí o que a gente está fazendo é resumindo isso na forma de uma cifra utilizada na música popular. Muita gente até reclamaria disso, a gente está tentando condensar um monte de elementos em cima dessa cifra para tentar mostrar relações de forma um pouco mais simples. Mas tudo isso é relacionado à forma como as vozes vão se movimentando. E isso tem um sentido enorme dentro desse pantriadicismo também. Do Sol menor para o Mi bemol menor, uma nota em comum, que é o Si bemol. Então, mantém o Si bemol. Uma nota em comum. Agora, do Sol menor para o Dó sustenido menor, nenhuma nota em comum. E do Dó sustenido menor para o Mi bemol menor, também nenhuma nota em comum. É uma coisa meio que paralela. Mas aí eu tocando agora Dó sustenido menor e Mi bemol. Se eu pensasse em Mi bemol menor como sendo a nossa tônica, seria uma coisa frígida. Por que frígido? Porque ele está trazendo um Mi natural, que em Mi bemol seria como se fosse o bemol 2. Então, a relação do Dó sustenido menor e Mi bemol menor tem essa coisa meio frígida, ao mesmo tempo que com a tonalidade Sol teria uma coisa meio lóquia, então está no meio do caminho, né, entre os dois. Aí você pode considerar, estou considerando Dó sustenido em relação ao Sol, estou considerando em relação ao Mi bemol. A gente optou por fazer em relação ao Mi bemol, já que ele não resolve no Sol. Se ele resolvesse no Sol, não teria dúvida, é um lóquio expandido. Mas como ele resolve no Mi bemol, a gente resolveu considerar essa preparação intermodal, a gente usou esse termo, no termo que a gente criou, que é uma preparação entre modos. Eu pego uma coisa frígida para resolver dentro de um acorde Mi bemol, que na verdade se estabelece dentro de um eólio expandido. Enfim, parece confuso, mas é basicamente essa explicação, né? Exatamente. É uma música que tem vários elementos, não é uma música simples, né? Mas a gente não poderia, obviamente, deixá-la de fora, é uma música icônica. Mas como o Daniel comentou, tem toda uma questão transformacional, a gente tem essas vozes que vão se mantendo, se relacionando entre basicamente todos os acordes, e quando isso não acontece, é justamente quando tem essa coloração modal, quando tem uma preparação modal, porque aí não são essas vozes, não é uma voz mantida na transformação entre acordes, mas é um tipo de preparação acontecendo. Um outro comentário legal de fazer é que o ritmo harmônico também é um pouco irregular, assim como nas outras músicas. O John Williams ele trabalha muito com essa ideia de você criar um ritmo harmônico que, hora acelera,
Aí. Ele brinca com isso. E o legal é que ele usou o Mi bemol para criar essa sonoridade, essa mediante cromática. Porque a nossa melodia é Mi bemol, Si bemol. Se você olhar, a melodia principal é um grande arpejo de Mi bemol maior, né? É o Mi bemol maior, isso aqui. E quando entra o Mi bemol menor, ele está fazendo o Mi bemol e o Si bemol. Ou seja, ele poderia ter harmonizado com o Mi bemol maior, não precisa ser o menor. Ficaria assim, ó. Não tem problema nenhum, ele poderia ter harmonizado, né? Fazer uma oitava acima. Fica mais brilhante, né? Só que ele quer. Como o Alexandre falou, ao mesmo tempo é um óleo expandido ou é um tonalismo. Poderia até dizer que é um tonalismo expandido, já que Sol bemol é sensível, enfim, tem uma mistura bem louca que dá uma sonoridade bem bacana e que lembra March. March, parece que eu tô falando, a March do Gustav Holst. Depois vocês ouçam essa música, vocês vão ver que tem muito. John Williams bebeu muito dessa fonte aí. Com isso, nós encerramos, né? Esse Star Wars Day aqui que a gente trouxe. Não se esqueça de deixar o seu like, seguir o canal para você não perder essas lives. Isso aí, gente. Nos vemos na próxima. Valeu!